Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Sabe aquela série badalada que tem na Netflix chamada Mindhunter? Eu acho que são 2 temporadas. Ela foi co-criada pelo David Fincher, se passa nos anos 70, né, e conta como que o FBI começou a criar o seu departamento que faz os perfis psicológicos, né, para melhor caçar, para melhor prever comportamentos de serial killers, de estupradores em série. Então, a personagem feminina vivida pela atriz australiana Anna Torv, parece, a Wendy, é baseada numa doutora da vida real, doutora de enfermagem, viva até hoje. Estou gravando em 2024, esse vídeo, de julho de 2024, ela deve ter uns 87 anos e ainda trabalha, tá? A doutora Ann Burgess. Pois bem, lá na Disney Plus estreou uma docu-série excepcionalmente fascinante, maratonável, em 3 episódios, que começa a fazer jus à importância dessa mulher que ficou nas sombras durante décadas, tá? Só que antes de falar um pouquinho mais com detalhes, né, sobre essa produção, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Chama-se Mastermind, como pensa um assassino e tal. Então, ela vai contar como que em 1978 o FBI chamou essa enfermeira, né, professora de enfermagem, pesquisadora e tal, lá para Quantico, lá para o seu QG, né, para o seu quartel-general, para que ela começasse a dar palestras, a ajudar os agentes do FBI a criar perfis psicológicos. Por quê? Porque alguém do FBI leu um dos livros que ela havia escrito sobre as vítimas, né? Porque muito do que se pensava naquela época, hoje ainda a gente tem isso que eu vou falar, imagina nos anos 70, quando as mulheres sofriam violência sexual, era muito comum, inclusive dentro do próprio FBI, e isso vai aparecer inclusive nesse docu-série, gente na televisão falando isso, botar a culpa na vítima, por causa da roupa, não sei o quê. E aí então essa enfermeira escreveu livros dizendo de como que as vítimas sofriam e de que havia padrões de comportamento dos agressores. Então aí essa mulher foi chamada lá, a doutora Ann Burgess, essa mulher tem um nome, foi chamada lá. E aí então, no começo, claro, por não ser agente do FBI e por ser mulher e por está dando mais atenção às vítimas, ela não era levada muito a sério, só que aos poucos os perfis psicológicos dela foram se provando cada vez mais úteis, né, para o FBI começar a resolver crimes. Então aí ela começou a ser mais respeitada. Mas você vai ver, por exemplo, exemplos, né, instâncias no qual eles resolviam um crime, aí saía a foto no jornal. Adivinha só quem que ficava de fora da foto? Todos os agentões, detetivões lá e a doutora Ann Burgess fora. Sem contar que vários dos colegas dela, né, que meio que aprenderam as técnicas com ela, foram depois ser consultores de filme como Silêncio dos Inocentes, e ela meio sempre nas sombras. Então é um documentário para que a gente conheça essa mulher que ao mesmo tempo tinha que ser mãe, né? Então tem depoimento dos filhos dela, e que não misturava as coisas, né? Porque ela tinha contato com casos horríveis, ela entrevistou os serial killers e estupradores em série mais repugnantes dos anos 70 e 80, e ela não podia trazer isso para os filhos dela. Então ela tem a entrevista com os filhos, e ela ainda aprendeu a pilotar avião, hein? Só que ela não era muito boa para pousar. Ela é um amor, que ela ainda é ativa e aparece em entrevistas, né? E aparece gente muito agradecida a ela, porque assim, falando, eu fui vítima de não sei o quê, e não me escutavam. Foi graças à doutora Ann Burgess que começou a escutar. Então assim, pode até ser um pouco superficial, porque ela vai falar lá, havia coisas em comum. Eu ouvi as entrevistas 1 milhão de vezes, do Ted Bundy, de todo mundo, e havia algumas coisas em comuns. Pode ser que você se pergunte, tá, quais coisas em comum? Bom,
nesse documentário eles não vão ainda verticalizar tanto para a gente aprender quais eram todos esses padrões que ela descobriu, né? Não é um tratado acadêmico, é um documentário para televisão, né? Então é assim, ele é uma apresentação, é jogar luzes, dar louros, né? Mais do que merecidos para essa mulher enquanto ela está viva. Olha que maravilha, né? Por quê? Porque houve por ela ser mulher, por ela não ser agente, blá, 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 ela ficou meio nas sombras durante muito tempo. Então vai aparecer lá vários dos casos, e aí você vai ter exemplos de casos horríveis. Vários eu já conheci, porque True Crime, né? Eu assisto bastante também e tal, mas já sou velho. E até nos anos 90, quando ela meio que aparentemente mudou de time, mas assim, ela trabalhou com o FBI durante muito tempo, só que ela sempre pensou muito nas vítimas. Então, nos anos 90, ela foi testemunha para defesa de 2 assassinos, de 2 irmãos que mataram os pais. E aí você vai ter que ver a docu-série para ver por que ela se posicionou. Ela fala, eles fizeram uma coisa errada, mas dá para entender por que eles fizeram uma coisa errada. E aí você vai ver, inclusive, celebridades da época detonando com ela, no Saturday Night Live, sendo que são pensamentos que hoje a gente acaba tendo, né? Assim, os atos que as pessoas cometem são horríveis, mas esses atos, eles são fruto de algum trauma, alguma coisa. É muito interessante. Eu assisti, assim, de uma sentadona só. São 3 episódios, né? E olha, gente, em uma entrevista que eu li com ela meio que dá uma detonadinha, uma esnobada no Mindhunter. Quando pergunta da atriz, ela fez mais ou menos bem, não sei o quê, e pergunta, mas eles podiam ter trabalhado muito mais nos casos, porque só naquela época, estávamos trabalhando em 36 casos. E aí, nessa Mastermind, né, que eu estou falando aqui, não estou falando Mindhunter, a gente vê alguns desses casos. Imagina quanto série de true crime que não daria para fazer agora, verticalizando só dentro da obra da doutora Ann Burgess, tá? Mas acho que é um começo muito louvável trazer para nós, trazer para o público, né, essa figura feminina que foi uma das responsáveis pelo modo como hoje em dia a gente pensa serial killer, e isso está em filme, está em documentário de true crime, ou seja, é uma mulher bastante importante, né? A gente tem que assistir. Tchau!